Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque a diretoria do Clube do Remo acaba de anunciar de maneira oficial que o goleiro Vinícius não terá seu contrato renovado com o clube, assim também como na próxima quarta-feira, no jogo contra o São Francisco, o jogador vai receber uma placa em homenagem pelos serviços prestados ao Clube do Remo e assim vai poder se despedir da torcida do Clube do Remo. Mas será que essa maneira que a diretoria do Clube do Remo encontrou para lidar com essa situação do Vinícius, nessa saída dele do clube, foi a melhor possível? É nisso que vamos tratar do vídeo de hoje. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal se inscreverem, deem like no vídeo e acionar as notificações. É muito importante. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, vamos juntos fortalecer o projeto Bastidores Pará aqui no YouTube. Vocês se inscrevendo, dando like e comentando. Concordando ou discordando de mim, não importa, comente à vontade, vamos interagir nos comentários, vamos fazer realmente esse projeto crescer cada vez mais em 2024, porque aqui eu analiso futebol paraense. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é tratar da questão do Vinícius. Como eu disse na introdução, a diretoria do Clube do Remo falou que ele não será mais jogador do Remo. Na próxima quarta-feira, daqui a 2 dias, ele vai receber uma placa em sua homenagem. No comunicado não diz que é uma partida de despedida, ou seja, realmente vai ser só uma homenagem ao jogador, deve receber antes do jogo a placa, saudar a torcida e tal. Então, abriu-se uma discussão de como a diretoria do Clube do Remo está tratando o Vinícius. A gente tem que tratar com cuidado e por várias partes. Primeiro, eu considero que o ciclo do Vinícius se encerrou realmente. Eu acho que o ciclo dele se encerrou. Ele já vem de uma queda na carreira, também já é um jogador extremamente final de carreira. Coincidentemente ou não, depois que ele se tornou vereador de Belém, ele teve essa queda técnica, porque são duas coisas bem complexas de se alinharem. Você ter a responsabilidade de jogar num clube como o Clube do Remo e você ser vereador numa cidade de Belém. Embora a classe política, né, brasileira e paraense, as pessoas desacreditam, mas pelo menos na teoria é um papel muito importante. Então assim, você vai ter sessão na Câmara dos Vereadores, você vai para a Câmara dos Vereadores ou você vai treinar? Você vai perder. Isso aí eu critiquei muito, essa decisão dele se tornar vereador. Porque ele pegou o embalo da torcida do Clube do Remo e foi candidato e ganhou a eleição. Mas eu critiquei muito isso, porque para mim é incompatível você exercer bem a função de goleiro como do titular do Clube do Remo e exercer bem a função de vereador aqui por Belém. Então eu acho extremamente complicado. Como eu disse, coincidentemente ou não, ele acabou tecnicamente caindo depois que ele virou vereador. Mas isso é uma outra questão. Então, assim, eu considero realmente que o ciclo dele no Clube do Remo se encerrou, porém, ele merecia ser tratado de uma outra maneira. Há muita coisa escondida, meus amigos, sobre essa relação da diretoria do Clube do Remo com o goleiro Vinícius. Vamos lá. Esse cenário que está na nossa frente, dessa plaqueta de despedida, para mim é extremamente melancólico. O Vinícius, ele é ídolo do Clube do Remo. Ele é ídolo. Ele é o jogador que mais vestiu a camisa do Leão nesse século. É um jogador que tem 3 campeonatos paraenses, tem um acesso à Série B, tem o título da Copa Verde. Foi um goleiro, ainda é um goleiro, mas foi porque não vai mais jogar pelo Clube do Remo. Extraordinário, o melhor goleiro que passou pelo Clube do Remo nesse século, sem dúvida alguma. E olha que o Remo teve grandes goleiros nesse século. Teve Danley, teve o Adriano Paredão. Nem vou citar o Everton, que fez apenas um jogo, né? Era muito novo na época. Teve o Fabiano, Fernando Henrique. Mas o Vinícius, ele sobressaía. E o Vinícius tem que ser considerado como um ídolo, sim. Me admira de alguns remistas não considerarem ele ídolo do Clube do Remo. O Vinícius, fora os 3 títulos paraense, o acesso à Série B e o título da Copa Verde, ele salvou o Remo em muitos jogos importantes. O nível técnico do Vinícius era muito alto. Tirando a questão da saída do gol, que sempre foi o calcanhar de Aquiles dele, o Vinícius tecnicamente foi muito acima. E ele é ídolo do Clube do Remo. E digo mais, se você for pensar em relação a ídolo, eu vou pegar o Rony, por exemplo. O Rony, lógico, teve uma carreira maior. Tem uma carreira maior. Campeão brasileiro, jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, chegou à seleção brasileira, já foi convocado, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, pode ser talvez, quem sabe, ainda vá para a Europa. Então, assim, em termos de carreira, é lógico que o Rony teve uma carreira, assim, mais vistosa e mais vencedora até que o Vinícius. Embora a carreira do Vinícius também é vencedora, a carreira de cada um é individual, é vencedora da maneira que foi escrita. Porém, dentro do Clube do Remo, o Vinícius é mais ídolo que o Rony. Porque o Vinícius contribuiu mais ao Clube do Remo
que o Rony, porque o Rony não teve tempo. O Rony, muito cedo, já foi vendido para o Cruzeiro. Uma mixaria, né? Diga-se de passagem. Não chegou nem a 400 mil reais quando ele foi vendido para o Cruzeiro. Aí o Remo ficou com uma porcentagem pequena do passe ainda, dos direitos federativos e econômicos, mas foi uma mixaria, né? Então, assim, o Rony ele não teve como desenvolver todo o seu futebol e apresentar-se e ajudar o Remo muito tecnicamente, como apresentou o Vinícius. Então, se você for pensar nessa questão de quem representou mais o clube do Remo e quem contribuiu mais, o Vinícius está acima do Rony, que foi a maior revelação do Remo nesse século, sem dúvida alguma. Então, o Vinícius, ele é muito ídolo e ele tem que ser tratado dessa maneira. Então, pensando dessa maneira, eu acho muito melancólico essa homenagem. Porque, primeiro, tinha que ser tratado, por mais que ele saísse agora no final do Campeonato Paraense. Primeiro, esperasse acabar o Campeonato Paraense, renovava até o final do Campeonato Paraense, seria a melhor opção. Segundo, conversava com o Catalá, cara, o Vinícius tem que ser aproveitado. Nem que for como opção no banco de suplentes. O titular é o Rangel, ok, eu até acho justo o Rangel ser titular, ele veio contratado para isso, mas não tem cabimento o Vinícius não ser nem utilizado como no banco de suplentes, como opção, em campeonatos como o Campeonato Paraense. E o Léo Lang, sim, que chegou agora e não tinha história no clube. Era algo para se conversar com o Catalá, olha, sei que é o treinador, mas bora colocar o Vinícius, ele é um ídolo do time, deixa ele pelo menos vivendo aquele ambiente de viagem, teve só uma viagem, né, que o Remo fez, Porto Velho, mais de concentração, vivendo mais, se sentindo mais prestigiado. Isso que eu acho, e o Vinícius fica calado. Por isso tem muita coisa que ainda parece que está meio sombrio, porque o Vinícius ainda não fala muito, não fez nenhum relato, a diretoria só fez um comunicado, mas um comunicado extremamente frio. Considerei um comunicado extremamente frio da direção do Clube do Remo, por se tratar de um ídolo. Eu admito a vocês, não sei o que está acontecendo nos bastidores em relação a isso, mas eu acho extremamente melancólico você fazer uma homenagem ao Vinícius, que é um ídolo do Clube do Remo, num jogo que não vale nada para o Clube do Remo, num jogo que não vai estar nem cheio o Baianão, porque o Remo está oscilando demais no campeonato, já não recebeu um grande público quanto o Águia. Vamos ver se quarta-noite vai receber um bom público. A tendência é que não receba um tanto público assim. Ainda permaneceu com o ingresso a R$30. Você quer homenagear ao menos seu ídolo? Abaixe o ingresso. Abaixe o valor do ingresso. Para a pessoa, o torcedor, poder ir, poder ver o Vinícius. Mas não, mantém R$30. Então, assim, muito triste e melancólica essa despedida do Vinícius do Clube do Remo. Eu espero que no futuro repensem, realmente façam um jogo de despedida, um jogo maior, talvez, sei lá, convidando um outro time para jogar junto com o Clube do Remo, podendo fazer a despedida do Vinícius e Eduardo Ramos. Aí tô tirando da minha cabeça, tá? Porque o Eduardo Ramos também é ídolo do Clube do Remo. Aí tô tirando isso da minha cabeça, sabe? Mas faz uma coisa bacana. Não dá uma homenagem, uma placa para ele num jogo que vão poucas pessoas, no Baianão, um jogo que não vai valer nada contra o São Francisco no Campeonato Paraense. Então, essa maneira que a direção do Clube do Remo, embora eu faça parênteses que há coisas que estão, ao meu ver, escondidas dessa relação, que não vieram à tona, porque, como eu disse, o Vinícius não se pronuncia, vamos ver se depois do jogo ele vai se pronunciar, mas eu acho extremamente frio, extremamente melancólico o que estão fazendo com o Vinícius, porque, como eu disse, eu acho que acabou o ciclo, eu acho que ele não deveria ser mais o goleiro titular do Clube do Remo, mas tem que ser respeitado porque ele contribuiu demais para o Clube do Remo. E aqui no futebol paraense, aqui no Remo, vou pegar até uma expressão do Neto, lá da Bandeirantes, é cada pé de rato que o Clube do Remo contratou nesses últimos anos, que quando surge um ídolo é difícil. E surgiu, e esse ídolo é o Vinícius. Posso ter, como eu disse, já falado em relação à política, que não concordei dele ser vereador e jogador do Clube do Remo, acho que isso atrapalhou na carreira dele de jogador de futebol profissional, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele é muito grande, ele merece o carinho dos torcedores, ele é ídolo do Clube do Remo, ele merecia outro tipo de homenagem do que essa que vão fazer. Espero que a diretoria do Clube do Remo, no futuro próximo, tome uma outra atitude, repense isso, porque a maneira que isso tudo foi construído, para mim, é extremamente melancólico. E aproveitando, o preparador de goleiro Juninho, que é assessor do Vinícius também na Câmara de Vereadores, também foi despedido hoje, não teve seu contrato renovado, então o Remo hoje não tem um preparador de goleiros fixo do time profissional, então vai também atrás desse profissional.
Até compreendo essa relação, porque veio uma nova comissão técnica, vai querer, e veio também um novo executivo de futebol, vai querer outros profissionais, isso acontece no mundo profissional, paciência, é triste, mas isso acontece, enfim. Mas em relação ao Vinícius, é isso, dava para conversar com o Catalá, dava para pedir alguma coisa, dava para ter um outro tratamento que não teve em relação ao Vinícius. Quero que vocês deixem a opinião de vocês a respeito desse tema, comentem aqui no canal, muito obrigado por ver esse vídeo e até o próximo.